Olá, eu sou Fausto Ramos e eu estou aqui para bater o martelo em alguns conceitos ultrapassados. Vocês estão vendo esse banner aqui do meu lado? Pois é, ele é do meu livro de contos de fantasia. Esse livro é produto de um edital cultural feito com o apoio do Funcultura em parceria com o governo do estado do Espírito Santo. O livro tem contos de fantasia, de realismo fantástico e até mesmo contos de magia. Caso você tenha interesse de conhecer um pouco mais sobre o livro, eu sugiro que vocês acessem o link que vai estar na descrição deste vídeo para a loja virtual do Caosofia. Prossigamos agora com o tema do vídeo. Eu não gosto de fazer o papagaio falar sobre algum assunto que qualquer pessoa consegue pesquisar e descobrir a respeito em 30 minutos de Google. A única sessão que eu fiz até hoje foi falar sobre sigilos mágicos, que é um assunto que já é muito disseminado, mas eu experimentei fazer uma série onde eu trato sobre todos os pormenores da prática sigilística a partir da minha experiência prática e do meu know-how teórico. Portanto, um dos motivos que eu demorei tanto para falar sobre servidores mágicos no meu canal é que eu queria poder falar sobre esse assunto de um modo pessoal, original e inovador. Não que eu pense que as minhas ideias são super exclusivas, outras pessoas podem ter chegado a conclusões parecidas com as minhas. Eu só devo dizer que eu nunca vi ninguém abordando sigilos mágicos da maneira como eu vou fazer nessa série de vídeos. O meu ponto de partida para falar sobre servidores mágicos passa pela teoria sobre como são constituídos sigilos, o que em si não é nada original, eu sei. A diferença está em como eu vou relacionar tudo isso com a psicanálise freudiana e com a psicologia profunda de Carl Gustav Jung. Em um de seus textos sobre sigilos mágicos, Edgar Franco, que já é um queridinho aqui do nosso canal, chegou a descrever a prática dos sigilos mágicos como um trauma autoinduzido. Trauma autoinduzido, essa ideia iluminou uma miríade de outras formas e ideias na minha cabeça e acabou ajudando a reconceitualizar toda a prática de sigilos de servidores para mim. Portanto, antes de nós falarmos sobre qualquer outra coisa, eu vou ter que dar uma mergulhada com vocês sobre o assunto de traumas. Já virou até clichê falar sobre traumas relacionados com psicologia. As pessoas acabam até mesmo inventando traumas que elas nem têm para justificar alguma limitação ou bloqueio. Ah, eu devo ter algum trauma de infância, por isso que eu não consigo fazer isso, assado, e mimimi, momomó, e blá blá blá. Elas acabam dando uma explicação muito rasa para uma questão que é muito mais complexa. E complexo é literalmente a palavra-chave da discussão de hoje. Um trauma diz respeito a uma experiência de forte impacto emocional e que acaba sendo isolado da parte consciente da nossa psique. É como se fosse um certo reflexo de proteção que a nossa mente tem. Pensa no seu organismo. O que acontece quando um corpo estranho invade seu organismo? Quando um vírus, uma bactéria, ou talvez até mesmo uma farpa de madeira dentro da sua pele. O seu corpo provavelmente vai envolver ele com plaquetas, os glóbulos brancos vão tentar atacar esse corpo estranho e vai tentar isolar esse objeto não identificado e estranho do seu organismo. Se possível, ele vai eliminar ele do seu organismo. Então, muitas vezes, quando você tem uma farpa de madeira que entra na sua mão, o seu próprio organismo vai arrumar um jeito de tirar ela da sua pele, eliminando ela. O trauma psicológico passa por um processo análogo a esse de identificar um corpo potencialmente danoso no nosso organismo e tentar isolar ele. O trauma costuma ser considerado um evento trágico ou extremamente negativo, mas não necessariamente tem esse teor. Para gerar um trauma, basta que seja uma experiência emocionalmente impactante, mas tão impactante que a psique não tem certeza se aquilo vai ser uma coisa que vai te afetar de modo estrondoso ou não. Então o que ela faz? Ela tenta envolver numa capinha e expulsar do seu consciente. É por isso que é necessário um tratamento terapêutico para ser capaz de lembrar dessas experiências de trauma e conseguir desnovelar a energia que está alocada nelas. Pois não são experiências que nós conseguimos lembrar conscientemente, a gente não consegue ver por conta própria a origem de muitos dos nossos comportamentos e de vários dos nossos vícios e de vários dos nossos mecanismos de defesa
por conta própria. Às vezes a gente depende da ajuda de alguém. Ou a gente depende de outros recursos psíquicos, como nós trabalhamos na magia, mas esse é assunto para outro vídeo. Apesar do reflexo defensivo do nosso psique, de pegar esse conteúdo potencialmente nocivo e isolar da nossa parte consciente, diferente daquele corpo estranho que entra no nosso corpo e que os nossos glóbulos brancos e todo o nosso organismo trabalha de algum jeito para isolar e eliminar ele, a gente meio que não tem como deletar arquivos da nossa mente. A gente não tem, sabe, uma lixeira no nosso cérebro. A gente tem muito espaço para ser ocupado e por conta disso, uma parte desse conteúdo fica no nosso inconsciente, cria raízes e cresce pra caramba, cresce e aflorece muito. O conteúdo psíquico do nosso trauma pode muitas vezes se associar a vários outros conteúdos da nossa consciência, inclusive estímulos que nós recebemos no momento em que fomos traumatizados. Eu vou usar um exemplo do cinema. Em Laranja Mecânica, um personagem vê a sua mulher ser abusada enquanto seu abusador canta a melodia de Singing in the Rain. Quando esse mesmo abusador, anos mais tarde, vai parar na casa do cara que foi traumatizado com essa experiência, o abusador, desatento, acaba cantando a mesma música, Singing in the Rain, enquanto ele se lava na banheira. O dono da casa acaba reconhecendo a canção e a voz da pessoa cantando a música e, involuntariamente, revisita aquele momento apavorante em que ele viu a esposa dele sendo abusada. Quando a experiência traumática se vincula a algum estímulo externo, é comum que, ao sermos expostos àquele mesmo estímulo, nós vamos voltar a revisitar a experiência do trauma sem ter consciência disso. Imagine que em algum momento em que você teve uma experiência traumática, você estava sentindo o cheiro de água sanitária, por qualquer motivo aleatório da vida. Pode ser que em outros momentos que você seja exposto a esse mesmo cheiro, você volte a sentir as mesmas sensações, os mesmos afetos, as mesmas emoções que você sentiu na primeira vez da sua experiência. Talvez você sinta um pouco de náusea, talvez você se sinta amedrontado, talvez você se sinta enervado, ansioso, sem saber explicar por quê. Voltando à Laranja Mecânica, o livro, e por consequência o filme, especula sobre o método Ludovico, um tratamento para delinquentes, como também é o caso do protagonista da história. O criminoso mirim é submetido a um tratamento onde ele é obrigado a assistir filmes com cenas de violência, abuso, tortura, violência, guerra, violência, tortura e abuso. Ele assiste todas essas cenas enquanto um remédio induz ele a sentir náuseas e dores, criando um vínculo irreparável entre o estímulo e a reação desejada. Ao final do tratamento, como especulado pelo livro, o então delinquente se transformaria em um indivíduo incapaz, por imperativo corretivo, de praticar qualquer ato de maldade ou perversidade. Não que ele não quer praticar isso, mas é que ele simplesmente não consegue fazer nada, sem infligir dor a si mesmo. Eu logo alerto que esse método corretivo do Ludovico, ele é totalmente fictício e seria absolutamente antiético de aplicar alguma coisa assim. Um indivíduo não se torna bom por incapacidade de fazer o mal. Eu comento sobre o método Ludovico como um exemplo dramático e literário sobre como associar certos estímulos a um trauma induzido. E é justamente a partir da sobreposição de novos estímulos à experiência traumática original que nós vamos começar a nos aproximar de um outro tipo de estrutura psíquica, que são os chamados complexos. Mas esse será um assunto para um outro vídeo, porque esse vídeo já está ficando gigante. Gente, eu achei que eu ia conseguir resumir a parte teórica dessa série em 2 vídeos, mas eu provavelmente vou precisar de um mês inteiro só para começar a esboçar a ideia que eu tenho para trazer para vocês sobre servidores mágicos. Então eu vou pedir para vocês continuarem acompanhando essa série na próxima semana, onde eu vou continuar falando a respeito de traumas, mas agora expandindo para teorias sobre complexos.
Para mais ideias complicadas, mantenham-se antenados com Causofia e até por acaso.